ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Só que a gente precisa prestar muita atenção. Tem lugares que você vai, não tem o Evangelho. É louvor, 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 você não sabe nada do Evangelho. Aí o cara acabou de xingar o pai, xingar a mãe, xingou todo mundo, não topa a cara do pastor, mas ele está ali só para cantar. Para tocar, não é nada. E tem outros que vão pregar, mas não é bem pregar, né? Vai estar fazendo igual o centro espírita, né? É a demanda. Vai lá usar a palavra de Deus para jogar piada, E isso não vai ajudar ninguém. Jesus diz que quando nós temos o conhecimento da verdade, a verdade liberta. Então, quando se vai numa igreja, você já vai no meio do caminho falando: Deus, fala comigo que eu preciso ouvir. Usa lá o pastor ou a pastora, você já deve vir pedindo isso no meio do caminho. E olha, e é tiro e queda. Vem aquela palavra que você, ainda mais hoje com essa era de celular, Instagram, Facebook, né? O que vem na cabeça? Alguém já foi falar da minha vida lá para o pastor. Mas eu vou descobrir quem é um safado. E não é, você não pediu a Deus para falar com você? E ele não conhece a sua vida? Ele sabe o que eu comi no primeiro dia que eu nasci. Ele sabe. Como é que foi? Ele sabe o meu primeiro chorinho, quando eu saí lá da madre da minha mãe. Ele sabe tudo. Então ele sabe o que você precisa ouvir. Outra coisa, o trabalho de Deus não é para te lançar no lago de fogo com enxofre, não. O trabalho de Deus, primeiramente, é para você ir para o céu. Você não tem vontade de ir para o céu, não? Às vezes você está pensando em ser rico e esqueceu de ser salvo. Entendeu? Então, o primeiro passo é você conquistar sua salvação. Aí depois vem as outras coisas, porque você está buscando o reino de Deus. E no reino de Deus tem a paz do seu casamento, tem a sua prosperidade, tem o seu emprego, tem o quanto você precisa, está tudo no reino de Deus. Entendeu? O conselho que você precisa, tudo isso está no reino de Deus. Quando você perde aquilo que Deus está falando, você perdeu tudo. A cura, a sua cura pode ser o que for, pastor, é osteoporose, é câncer nos ossos. Meu irmão, a cura está no reino de Deus. Você vai ouvir, você vai sentir seu corpo curado. Mas tem que despertar para isso. Amém? Eu não posso, eu estou aqui, mas pastor, só Deus sabe onde está a minha cabeça. Ele sabe que não está nele. Por isso é que as coisas não acontecem. Muda seus pensamentos. Eu mudei o meu. Não foi assim de uma hora para outra, não. Eu tive luta. Mas uma hora eu entendi. Todo mundo dizia: meu inimigo é Satanás, é o diabo, não sei o que. Não, descobri que era eu mesmo. Porque quando você não se adapta a Deus, você é seu inimigo. O diabo, você já sabe quem ele é sujo, traidor, e tudo de ruim. Aí você é tudo, o diabo. Você não parou para pensar em você mesmo. Entendeu? De saber a verdade, mas não queria andar nela. É isso, a sua cura, a sua prosperidade, a sua paz de espírito, de alma, está no Evangelho de Jesus Cristo. É só isso, gente. Não aceitar quem vai
com palavras contrárias para a tua vida, para a tua casa, na rua, no mercado. Opa, está amarrado, alto lá. Amém? Quer ver, a pessoa vem falar lá do seu Zezinho da padaria, você não tem que ouvir isso não, irmão. O que diz, vamos ver o Salmo 1, vamos para a etapa. Porque esse culto é para você aprender mesmo. O Salmo 101. 101. É isso que te faz vencer. Opa, aprendi essa verdade aqui. Não entro mais nessa. Amém? Nós vamos aqui até o versículo 5. Vamos lá. O título é: Davi promete a Deus andar perante ele com quê? Com sinceridade. E opor-se aos ímpios. Eu não aceito mais nada do ímpio. Entendeu? Tudo que o ímpio trouxe, opa, alto lá. Então ele diz assim, ó: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência. Se eu vou me comportar agora com inteligência no caminho reto. O que é se comportar com inteligência no caminho reto? Você sentir que você está fazendo a vontade de Deus. O que eu estou fazendo é o que eu aprendi com Jesus. Está escrito assim, eu me coloquei assim, opa. Você vai bem, irmão. Não porei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Ele faz uma pergunta para Deus: quando virás a mim? Quando é que Deus vem a você? Você sentiu que a dor foi embora. Sabe, a dor foi embora, o dinheiro do gás apareceu, da conta da luz, o que você precisa vai aparecer. Portar com inteligência, mas andarei em minha casa com um coração sincero. Eu agora sou uma pessoa sincera. Você não é resmungando pelos campos, falando mal do marido, da esposa, do filho, da filha. Não. Você é uma pessoa que anda com inteligência, irmão. Você não erra quando abre a boca. Você quer ver uma coisa dura para Deus é quando você reclama da vida. Eu não entendo, tem gente que não é crente, está vivendo melhor do que eu, que não sei o quê. Gente, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas aquela pessoa não está salva não, meu irmão. Entendeu? Aí quando ela começar a entender as coisas, é mais ou menos assim. A gente tira a espinha do peixe enquanto o filho está pequeno. Depois que cresce, vai dar seu jeito. Aí ele vai comer, engasga, ele já sabe o que fazer. Deixa eu ver se vocês sabem. Quando engasga com espinha de peixe, o que vocês fazem? Não, mas como é que vocês fazem para tirar? Tem alguma estratégia? Oi? É uma. Aí, todo mundo sabe. Entendeu? Então você sabe o que está certo e o que está errado. A minha avó molhava a farinha, fazia um bolinho assim, jogava, depois mandava água atrás, já era. Hein? Então você não tem que perguntar para ninguém, você já tem uma unção. É uma pipa que está pendurada ali. Você tem uma unção que te diz: você está errado. Mas é verdade, irmão. As pessoas estão sofrendo com a Bíblia na mão.
Entendeu? Acha que se explorar o Zezinho vai ter uma melhora de vida? Não, só piora. Só piora, porque está fora da verdade. Não é isso que Deus quer que faça. Mas andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Deus pode olhar para a mesma coisa que você olha e sente prazer? Ah, pastor, não. Então é coisa má. Entendeu? Eu não preciso perguntar a ninguém se é errado, fulano. Não, porque eu já sei. Eu já sei. Aqui. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Trazendo para dentro de casa é filme pornográfico, esse negócio aí que as pessoas vão até no sex shop, shop sex, sei lá, comprar troço lá para fazer fantasia de Sodoma, de Gomorra. Aí, meu irmão, vai acontecer coisa. O primeiro que o seu corpo é templo do Espírito de Deus. E você não sabe que teu corpo é santo? Teu corpo é santo, o meu corpo é santo. Gente, pastor, é muito pesado para mim. É por isso que são poucos que se salvam. Diz a Bíblia, são poucos os que se salvam. Se você com a Bíblia na mão, pode dizer, então, isso aqui que eu estou fazendo é que está certo e está errado. Entendeu? Enquanto você chamar o errado de certo, tu vai sofrer, meu irmão. Tem coisas que a gente quer até ajudar, mas não tem como, porque como é que você vai ajudar com o errado? Não tem como, tem que ajudar com o que é certo. Mas já teve casos, acho que eu nunca falei isso para você, mas vou falar. Já teve casos que eu disse, vou orar. Deus disse, não ora não. Já teve casos assim. E eu não orei e o troço acabou. A pessoa morreu. Porque já estava vacinado. E aí? Pastor Mota, mas essas coisas acontecem, tá? Vamos lembrar algumas? Adiantava orar por Judas? Não adiantava. Adiantava orar por Corá, Datã, Abirão? Adiantava orar por Saul? Está vendo? E outros. Você mostra na Bíblia, olha aqui, fulano, mas Joaquim não faz, eu também não vou fazer. O Taninha não faz, eu também. Irmão, a salvação é individual. Se a Jeane disser que não vai fazer, o problema é seu, eu vou fazer. Há muitos anos, lá no início da minha conversão, mais de 40 anos, né? Um pouquinho, eu vi uma coisa na Bíblia, na época que eu ainda era bastante ignorante, ainda sou, eu vou conhecendo aos poucos, mas eu vi assim, se houver dois no campo, um será deixado, o outro será levado. Por quê? Um resolveu andar com Jesus e o outro não, irmão. É coisa séria. Então, não porei coisas más diante dos meus olhos. Presta atenção nisso. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Você é chato. Porque você anda certo, você é de oração. Ele vai morrer no evangelho. Vai morrer onde? No mundo? Agora vê, a vida dele agora é igreja. E a sua? Botiquim. É uma escolha. Eu escolhi ser salvo. Eu escolhi seguir Jesus. Agora o fulano escolheu outra coisa. Fazer o quê?
A gente sabe do resultado, mas o que você pode fazer? O Adão tinha lá Caim e tinha um Abel. O Abel era todo para Deus, mas o Caim... complicado, né? E eram irmãos. Vai ver que Abel sentava do lado dele. Rapaz, por que você não passa para o lado de Deus? Cala a boca! Quer ver porque eu dou um soco na tua cara? Tem irmãos que é assim, irmão. Porque ele não é de Deus. Foi feito por Deus, mas não aceita seu Criador. Ele arranja outro Criador que não é o verdadeiro. Aí fica sofrendo. O seu corpo vira instrumento daquele demônio, né? Mas não porei coisa má diante dos olhos. E diz mais: aborreça as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Eu não vou aprender nada com o mundo dá um monte de sugestões. Tem alguém falando aqui: bom dia, meu pastor, eu glorifico ao Senhor por suas orações. Passei 6 dias que não consegui levantar, mas hoje estou de pé, pelas orações do meu pastor. Gratidão pelo meu levantar. Amém. 6 dias de hemorragia, desmaiando, no hospital, soro. Aí ontem eu tive uma conversa séria com a pessoa. Você crê em Deus mesmo? Creio. Como é que você está? Eu estou deitado, eu não consigo. Eu levantar, eu caio. Perguntei de novo: você crê em Deus mesmo? Creio. E quem você acha que está em mim? É Deus. Então levanta agora sem sentir mais nada. E Jesus te deu saúde. Você levantou? Não, estou sentado. Falei: levantar. Aí levantou. E aí esqueci, saí com o Jeane, fui ver os negócios e tal. Quando eu voltei, falei: neguinha, vou ligar para saber, para falar com o fulano. Não é para saber como está, que eu sabia como estava. E aí, como é que você está? Aí levantei, já fiz comida, já fiz isso, fiz aquilo, já comi, já bebi, estou de pé. Olha o que Deus faz. Mas antes eu perguntei: você crê em Deus mesmo? Porque falar que crê é uma coisa, crer é outra. Entendeu? Eu digo: não, eu creio em Deus, mas qualquer coisa eu quero sair da igreja. Eu não creio em Deus. Qualquer coisa eu me aborreço. Isso é uma estratégia do demônio que as pessoas nem imaginam. Qualquer coisa te aborrece. Ontem aconteceu um lance que eu senti que eu ia ficar chateado. Aí o que eu fiz? Eu orei a Deus: Senhor, quando eu chegar lá, eu quero que o Senhor esteja lá para mim resolver essa situação. E vim. Cheguei e resolvi na maior tranquilidade. Resolveram lá, mas resolveram lá. Mas se eu não oro antes, eu ia chegar do meu jeito. Aí é que é complicado. Vamos lá. Então, um coração... Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe muito. Um coração... Olha o que ele diz aqui. Nada se me pegará. Versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim. Qual é o coração perverso? Você dá o conselho errado. Se é comigo, eu meto-lhe o pau. Se é comigo, eu faço isso. Faça seu coração perverso. Você tem que sentir a ignorância, a estupidez daquela pessoa.
Tem situações que eles vão deixar o barco andar conforme o mundo gosta. Não, mas depois você vai ter um preço por isso. Tem uma irmã, chamada de irmã, porque ela aceitou Jesus, passou pelas águas, chamada de irmã. Essa mulher, as pessoas deviam a ela ia lá e botava na justiça. E aí, vinha na igreja, falava comigo, já tem alguns anos. Pastor, foi lá e tal, então eu botei lá na justiça lá. Eu falei, irmã, vou falar uma coisa para a senhora. A senhora vai colher isso. Que é isso, pastor, está me amaldiçoando? Não, a Bíblia diz que a senhora vai colher isso. Não é tudo aquilo que a gente plantar, isso também ceifará? O Lucas 6,31 diz assim, faça aos outros o que você quer que seja feito com você. Você faz com a pessoa firme mesmo. Mas ele é bispo, dana-se, eu também sou, mas depois sua conta vai chegar. E ela vem o dobro do que você fez. Aí você pensa que saiu de um buraco, não, você entrou em um muito mais fundo. Ou então a Bíblia é mentirosa. Pastor, eu estou falando para a senhora, irmã, e eu de vez em quando, bem-vinda, eu ia na casa da pessoa, que eu abri um ponto de pregação do lado. Um dia eu cheguei lá, mas não fui para ir para o ponto de pregação. Senti vontade de visitar a pessoa. Quando eu olhei assim de uma certa distância, eu vi 2 homens no portão da pessoa. Falei, e aquilo lá? Não me aproximei não, fiquei esperando. E eu estou escutando os homens, fulano. Eu estou lá olhando. Aí chamou, forçou o portão. Aí entraram no carro e foi embora. Eu fiquei olhando, o carro saiu. Aí eu cheguei. Fulano, pastor Mota. Pastor, só estava em casa. Aí abriu o portão. Está tudo bem? Eu falei, tá, eu quero saber se está tudo bem com você, pastor. Esses 2 homens que estavam aí, pastor, eles não são frouxicheira, não. Vieram me cobrar. E eu estou com essa intimação aqui também, que eu tenho que comparecer no fórum, que me botaram. Eu falei, mas o que eu falei para você? Aí eu nunca mais fui lá. Não sei se é vivo, não sei se é morto, nunca mais fui lá. Mas eu avisei. Que você vai fazendo em você, na empolgação, você eu estou certo, ninguém tem nada com isso, é meu, mas você não sabe que está fora da palavra de Deus. Aquilo vai voltar para você. Não faça isso. Tudo nosso é levando, eu levo tudo para Deus. Tem coisa que eu aprendi com o rei Ezequias, né? Quando Sanaqueribe mandou aquela carta ameaçadora, já fiz tanto isso no monte. Aqui, pai, foi isso que falaram para mim. Tá bom, Mota, pode deixar comigo. Lá em cima, ajoelhado lá. Depois descer do monte e Deus me respondeu. Quantas vezes fiz isso? Não pedindo a Deus, mata ele, mata ela. Não. Senhor, estou te apresentando a causa. E o Davi disse o quê? Quem tocou o ungido de Deus e ficou como inocente? Entendeu, gente? Anda com Deus que você vai ver como você vence todas. Agora, se você achar,
já dei o dízimo, é como se dizer, paguei a Deus, posso pecar à vontade. Irmão, a gente quer assim, irmão, já deu o dízimo. Posso adulterar, fornicar, beber, matar, não sei o que, já deu o dízimo. Quer dizer, já garanti lá, Deus já pegou, não está nem olhando para mim. Irmão, está confundindo as coisas. Então, disse, um coração, versículo 4, um coração perverso, o que vai acontecer? Se apartará de mim. O coração é perverso, não anda com Deus. Não conhecerei o homem, porque o nome dele não vai para o livro da vida. Aqueles que o nome não está no livro da vida, ele já foi direto lá para o lago que arde com fogo e enxofre. Agora, olha o versículo 5, por isso que eu te falei, quando alguém chegar na tua casa, no teu comércio, no seu mercado, na sua padaria, na sua quitanda, sua lojinha, seu salão de cabeleireiro, falando mal de alguém, não aceita, irmão. Por quê? Olha aqui, ó. 5, o que diz? Aquele que difama o seu próximo às escondidas, só está as duas pessoas conversando. Qual é a promessa de Deus? Eu destruirei. Você não quer isso, quer? Ah, pastor, já tomei isso, tomei aquilo, o troço não sai, é isso aqui, ó. E opa, alto ar, estou fora. Eu vou contar um caso aqui, sem nome, não tem nome. Uma pessoa que me procurava, que eu vou fazer acontecer, vou acabar com aquela mulher que eu não aguento mais, e a mulher, eu vou acabar com aquele homem que não presta, não vale nada. Vocês não aprenderam o evangelho, não. Vocês estão em outro mundo. Vem para Jesus, não é assim não. O diabo entrou lá e está fazendo o que ele quer. Aí passou. Um dia desse, a pessoa, você é papai de novo. Eu falei, a mulher é ruim mesmo. E aí? E graças a Deus, estou vivendo igual dois pombinhos. Está com a pulga atrás da orelha? Fica com ela. Vamos lá. Vamos lá. Então, aquele que... Você sabe o que é difamar? Falar mal, irmão. Aquele que difama, aí o pastor Mota pode, ele é pastor, eu não posso não, irmão. Amarrado. Aquele que difama seu próximo, às escondidas, eu destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Porque tem pessoas que você não consegue... Abre a Bíblia, fulano, está escrito aqui, mas também está escrito lá. Por isso que o evangelho é para os mansos, irmão. As boas novas é só para os mansos. Não é para quem usa a própria palavra, coloca o reino contra o reino, confronta. Não, a palavra é essa aqui, você sentiu paz no coração, se você levou uma bronca de Deus, eu vou me consertar. Ah, não quero mais isso não, eu vou me consertar. É isso. Veio uma palavra que mexeu no teu coração. Você sentiu até um pouquinho de revolta. Eu acho que toda criança que toma lapada nas pernas não fica satisfeita, não. Mas também não quer perder a mãe. Quem te bateu? Foi mamãe. Aqui meu resolve. Vou acabar com ela. Não. Entendeu? Quem te bateu? Foi Deus. Larga ele. Não. Sem Deus, sem mim.
que eu tenho que fazer é parar de fazer o que incomoda ele, que eu vou parar de apanhar ele. As coisas passam a dar certo. Amém? Outra coisa é quando a Bíblia diz o quê? Obedecer os vossos. Aí a pessoa quer seguir o do Google, do WhatsApp, como é que você vai ser adúltero, irmão? Você está em adultério. As coisas que estavam dando certo começou a dar errado, irmão. E você não vai para casa, pega essa palavra, recapitula ela? Não, eu vou esperar o outro pastor falar. Isso aqui é lixo, joga isso para lá. Irmão, tu vai se dar muito mal, irmão. Como que eu vou dispensar o conselho do meu pai para pegar o conselho lá do vizinho? Eu não faço isso não, irmão. Deus me livre. Está amarrado em nome de Jesus. Paz. Os meus olhos procurarão quem? Aí você tem que ver, poxa, eu estou enquadrado nisso, ou não estou enquadrado nisso. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Levanta a mão, eu aqui. Mas se você se sente fiel, irmão. Amém? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, olha, e que anda num caminho reto. Esse me servirá. Você não tem caminhos, você tem um caminho. O único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Ele não tem becos, viela, travessa, não. Ele é o caminho e assunto cerrado. É igual a ponte de Niterói. Se for para um lado é água, para o outro é água também. Então Jesus é um caminho reto. Anda na palavra, irmão. Com muito ou com pouco, anda na palavra. Deus sabe tudo que você precisa e a sua capacidade. Amém? Glória a Deus. 7. O que usa de engano, olha que coisa, não ficará dentro da minha casa. Hoje está aqui, amanhã está na igreja tal, amanhã está na igreja tal, amanhã está na igreja tal. Porque ele, Deus não confia nessa pessoa. Isso é sério. Olha aqui, eu vou repetir para você. O versículo 7, o que está falando aí, irmão? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Você não tem paz dentro da casa de Deus. Nem aqui, nem lá na outra. Você está lá na outra. Ai, meu Deus, se o pastor Mota passar aqui e me ver, eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Eu posso te ver em outra igreja, posso te ver no botequim, na padaria. O problema é seu. Você só não pode chegar aqui e me dizer, pastor, não sei o que está acontecendo. Minha vida não anda, você sabe, irmão. Só que você quer que Deus seja torto como você e Ele não é. Amém? Eu sempre disse, eu vou repetir isso aqui. Eu estou nesse ministério porque Deus me deu esse ministério. Eu pedi várias vezes Deus uma prova e Ele me deu. Mota, eu te dei. Por isso nós estamos lotados de frutos. É cada milagre, coisas grandes que acontecem. Mas se Deus não me desse este ministério, eu estaria como membro na Igreja da Graça. Como pastor não, como membro. Chegava lá que a igreja é pública, né? Chega lá e não é em São Paulo, Centro do Rio, Madureira. Não, tem igreja aqui perto. Se você quer servir a Deus, você senta lá no banco e vai ouvir a palavra. Ora, busca a Deus, depois sai, vai trabalhar, vai fazer o que você precisa. É isso, irmão. Não é você
visualizar a igreja para ganhar dinheiro. Não, eu queria ser pastor, eu queria ser líder em algum lugar, eu sei o quê. Vem cá, que cabeça é essa, irmão? Eu iria trabalhar, irmão. Eu faço algumas coisinhas que fica bem feitinho. Eu mexo com eletricidade, com água. Me considero um bom motorista. Trabalhei com caminhão muitos anos. E se eu chegar lá na empresa, lá eles vão me dar um emprego. Com certeza. Lá, aqui mesmo, eu passei aqui dos caminhões que eu trabalhava, tem um monte ali precisando de motorista. Se eu chegar lá e mostrar, não, já trabalhei com isso, conheço o caminhão, irmão, de repente eu pego até uma chefia. Mas não é isso que Deus mandou fazer. Eu estou dizendo, se Deus não tivesse me dado o ministério, mas Ele me deu. Então eu estou assumindo o ministério para ganhar alma, não é dinheiro. O dinheiro eu falo, porque senão a gente não paga o aluguel, irmão. Paga o aluguel, paga a conta da luz. Agora mesmo eu tenho que ver as contas de luz. Qual o valor das contas para pagar, senão corta, irmão. Início do ano veio os impostos, paguei os impostos. É assim, irmão. Então, por isso que... E com o que se paga isso? Com dízimo e com oferta. E o dízimo é dinheiro de quem? É dinheiro de quem? Para pagar a conta da luz da igreja de quem? De Deus, irmão. Não pode dizer a igreja do pastor Mota. Não, eu sou responsável por esse ministério terreno. Mas o cabeça aqui é Cristo, irmão. Por isso eu tenho que falar o que ele fala. Não posso ficar inventando historinha aqui. Amém? Glória a Deus. Então, o que usa de engano, nunca esquece isso, irmão. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Ele não tem sossego. É só ter um pontinho ali que tá, a pessoa vai. Ah, vamos lá para você conhecer, a pessoa vai. E ela não achou, irmão. Não achou. E o que profere mentiras, olha a outra bomba aí. O que profere mentiras não estará firme perante os meus, porque você serve dois senhores, irmão. Não pode, você tem que estar firme e falar coisa boa. Amém? 8. Pela manhã, qual é o que ele diz? Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam iniquidade, que é a perversidade. Entendeu isso? É muito sério, muito sério. E glória a Deus. Então, quando uma pessoa fala mal de alguém, quando eu digo alguém, é geral, irmão. É do gari ao presidente, o general, o médico, o mendigo, o miserável, o pai de santo. A missão é pregar o evangelho, essa é a missão. Ide por todo mundo. Ele não mandou, vai lá, mete o pau no centro de macumba, fala do homossexual, fala da lésbica. Ele não mandou eu fazer isso. Ele mandou pregar o evangelho. Para você ter uma ideia, Jesus sabia que Judas era desonesto? O que vocês acham? E por que ele nunca chamou Judas para uma conversa? Porque ele já ensinava, irmão. Então ele podia escolher viver ou não viver. É igual que eu falo do dízimo aqui. Eu não tenho que implorar você para dizimar. Você que sabe, irmão. Deixa você morrer que você vai ver que você estava fazendo certo. Entendeu? Você negou o dízimo lá. Não é do pastor, é do Senhor. Isso é sério, irmão. Aí a vida está ruim, está tão difícil. Mas como que você quer que esteja boa, irmão?
E outra coisa, eu acho, não é um julgamento não, Jesus, mas eu percebo que 80% da população mundial faz o que o Espírito Santo usou Timóteo dizendo para não fazer. É 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro, todo mundo ama o dinheiro, tudo é o dinheiro. O fulano catando latinha, olha lá. Por causa de quê? O que ele quer com aquela latinha? Tudo é voltado para o dinheiro. Tudo é voltado para o dinheiro. Fulano morreu atropelado ali. Daqui a pouco tem um monte lá e quer vender o coração, quer vender o rim. Gente, até Jesus foi vendido, o Filho de Deus. Trazendo por dias de hoje, o Judas diria assim, poxa, 30 moedas, vamos botar assim, 3 milhões, ou 300 mil, ou 30 mil, dá para me comprar um carrinho mais ou menos. Nossa, vai vender isso, não vai dar em nada mesmo. Não faça isso, irmão. Quando você morder lá a sua tangerina, quando você garfar o feijão e botar na boca, você diz, eu posso comer porque é honesto. Você me perdoa que eu vou falar, mas até sua fezes é santa. É honestidade, não tem mentira, irmão, não tem, sabe, nenhuma... Não tem amor ao dinheiro, seu negócio não é disso, seu negócio é a alma. Gosto de testemunho aqui, olha, estou de pé, oração, não foi dinheiro. Pergunta aqui para a pessoa quanto eu cobrei. E o senhor lá tem capacidade para curar? Não sei. Eu vou te falar uma palavra, julgue você. Jesus disse e Marcos escreveu. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão das serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Agora preste atenção nessa parte. Porão as mãos sobre os enfermos. E aí? Ele disse, se eu puser a mão sobre o enfermo, eu posso curar. E aí? Como é que a gente... Não, mas peraí, vamos ver aqui que é diferente. Então cata todas as Bíblias no mundo, taca fogo e faz essa que você entende. Irmão, vamos fazer a coisa certa. Vamos lá para Mateus 15. Olha, se você está entendendo o que eu estou falando, você pode dizer assim, ó, hoje começa a minha felicidade. Pode dizer assim, hoje começa a minha felicidade. Que as coisas vão começar a acontecer muito bom para vocês. Amém? Mas enquanto insistir naquilo que você entende errado, o Mateus 15, acharam? Lá no versículo 10, está escrito assim, que é a tradição dos anciões. No versículo 10, chamando a si a multidão, você imagina aí uns 4 Maracanã lotados.
Senão ele dizia, eu chamei 15 mil, 10 mil, chamei 70 mil pessoas, 100 mil pessoas. Não, não, multidões. E o que foi que ele disse? Sem microfone, sem amplificador, sem caixa de som, o que ele disse? Aí você entendeu o que ele falou? Um passava para o outro, ele disse, ouvi, entender, o outro ouvi, entender, assim ia. Está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, o cara que está atrás, lá na estrada do Ambaí, não sabe o que eu estou falando aqui. Mas você pode chegar lá e contar, ó, foi isso que ele falou. Entendeu agora? Ouvir e entender. Aí o baixinho lá atrás, ele falou ouvir e entender. Aí o baixinho, ouvir e entender. Aí chegava lá onde tinha que chegar. Bonito isso, é? Ouvir e entender. O que contamina o homem não é o que entra na boca, não é o que você comeu, irmão. O que então contamina o homem? Mas o que sai da boca, isso é perigoso, irmão. Isso é o que contamina o homem. Ah, eu sou muito feio. Eu sou preto demais, irmão. Deus achou linda a sua cor. É que tem preto que não gosta de preto, tem branco que não gosta de branco. Está todo mundo no pecado, irmão. Eu acho linda a minha cor. E o branco? Eu acho lindo o branco, irmão. Entendeu? Eu acho linda a cor dos meus olhos, é verdinho. Entendeu, irmão? Então, é o que você fala que está acabando com você. Não é macumba, não é inveja, não é olho grande. Não sei se era para casar com esse homem mesmo. Aí eu até comia aquela comida, mas não sei se era para comer aquela comida. Eu acho que é aquela comida que está me fazendo mal. É sim, é isso mesmo. A sua língua, ela é sua amiga, mas ela também pode trabalhar como bandida. Te põe doente. Quantos anos você tem? Fiz 50. Agora que vai começar o reumatismo, né? É sim. É porque tem a doença de velho? Não sei, ainda não vi na Bíblia, não. Tanto.